Olá, eu sou Cândida Campos. Vamos dar início a mais um programa ao Segredo da Cândida. Este programa é emitido todas as segundas-feiras às 21h30. Hoje a minha convidada é Susana Miranda, é profissional de recursos humanos desde 1994. Olá, Susana, bem-vinda ao programa Segredo da Cândida. Olá, Cândida. Obrigada eu pelo convite. Sei que és filha única, não é? Certo. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Normalmente não gostam. Não, na altura, quando era pequenina, pronto, como toda a gente queria ter um irmão, uma companhia. Mas depois tive ali um núcleo de amigos no prédio, na rua, no liceu, que substituiu e que ainda hoje falo com eles. Portanto, e depois mais tarde também sabe bem ser a menina dos papás. Exatamente. E ser muito menina do papá, principalmente. Tenho uma relação excelente ainda hoje com os meus pais, quer mãe, quer pai. Mas, efetivamente, era a menina do papá. Sempre, que as meninas é com o papá e os meninos é com a mamãe, não é? Ainda hoje. Tu és mãe, neste momento, também só tens um filho único. Tenho um filho que também é filho único. Coitado, também lhe calhou a ele ser filho único. Mas aí já também. É rapaz e é mais o filho da mamã. Sim, é filho da mamã, é o protegido do pai e muito filho daqui da mamã. Mas acho que fez parte e não foi de propósito ser filho único. Claro que não. Não foi de propósito, sim. No meu caso foi mais por questões de saúde da minha mãe, que não podia ter mais filhos. E, portanto, era um risco de saúde muito grande para ela, principalmente para ela, e, portanto, decidiram não ter mais filhos e fiquei eu, pronto. Como diz a minha mãe, que enche a casa por 3 ou 4, portanto, não há problema, faço muito barulho e, portanto, não há problema. Olha, sim. E quando falas por isso, na tua adolescência e na tua criança, que são marcos também extremamente importantes, claro que sim. Também, e que tu dizes, há aqui frases, esta música simboliza sim. Aqui um marco importante, mas não vamos por aí, não vamos ter que que tu reveles estes segredos. Não há problema. Mas consideras que eras uma criança com muita vida? Sim. Tu hoje és uma mulher com muita energia. Sim, mas eu sou o oposto do que eu era. Mesmo o oposto. Eu era super protegida, morava no centro de Lisboa e, portanto, os meus pais acompanhavam para todo lado, inclusive na inscrição na matrícula na faculdade. Portanto, só a partir da inscrição na matrícula da faculdade é que me largaram. Que eles começaram a largar. E quando surgiu esta música do Freedom, foi também muito aqui aquela passagem do liceu para a faculdade. Nem sei se a música é da mesma época, mas é ali muito próximo, em que eu fui para Direito, para ser advogada, porque os meus pais são pessoas muito humildes, não tem nada a ver com ser advogados, mas eu tinha muita gente que eram advogados E eles reviam que a filha era uma opção tua ou eles queriam mesmo que a filha então fosse também advogada? Eu achava engraçado porque tinha muitas referências à volta de amigos e de familiares e de tios. E que, como toda a gente diz... Ou era um sentido de justiça que tu achavas que... era o sentido de justiça, que é uma coisa que eu lido muito mal, é com a falta de justiça ou com injustiças, seja pequena, seja grande, e portanto eu achava que eu floreava a imagem do advogado, e portanto eu achava que ia só fazer as coisas boas e defender os indefesos e causas. No segundo ano de Direito percebi que não era nada disso. E então cheguei a casa e disse aos meus pais, e uma das frases que o George Michael diz nesta música é: eu vou mudar, mas não vos vou deixar ficar mal. Eu não vos vou deixar ficar mal, é uma opção minha. Eu só vou mudar de percurso. E vou mudar de percurso, vou mudar. Deem-me a minha liberdade nesta fase, que não tive muita, mas porque eles me queriam muito, não é? Gostavam muito de mim, e portanto protegiam muito, nunca deixaram... Eu fiz sempre mais ou menos o que eu quis, mas com muitas, não é? Podia ter feito mais disparates do que fiz alguns, não é? Como toda a gente faz, às escondidas dos pais. Claro. Acho que toda a gente faz. Mas aqui a universidade eles foi sabem, mesmo... fazem quando é que... Eles sabem, sim. Apesar da geração dos meus pais ser ali, não é? Sim, mas... sabiam, claro, algumas coisas, mas também os pais não podem saber tudo, assim como o meu filho me conta muita coisa, mas eu não sei de tudo, não é? E é compreensível. E a faculdade foi mesmo isso, eu não gosto de Direito, isto não é para mim. Na faculdade dizem que eu vou ter que defender um assassino ou um pedófilo, se for o caso, e eu não vou defender assassino nenhum, não vou defender pedófilo, e portanto aquele meu sentido de justiça ficou ali um bocadinho abalado.
Isso aí fui trabalhar, mas sempre com o intuito de continuar, não os deixares ficar mal. Não deixar ficar mal, como não diz na música. Não Exatamente. Desiludir, mas também, como diz a música, há um outro caminho, deixem-me fazer o caminho, não é? Porque, claro que o George Michael fala de outros caminhos que não estes, não é? São caminhos pessoais, ali o meu era caminho pessoal e profissional. E, portanto... tu fizeste a pausa na faculdade, mas foste trabalhar, não? Fui trabalhar logo, porque eu disse, eu vou trabalhar, claro que o pai não queria, não é? Não vais nada a trabalhar, vais ficar aqui estes meses à espera da nova matrícula para escolher outro curso, e não há coincidências, não há... Tinha que ser, eu tinha que ir para os recursos humanos, e uma amiga minha disse-me, olha, há uma vaga na EGOR, queres-te candidatar? E eu disse, sim, vou ver o que é isso. Trabalhar, o que é conhecer uma empresa, mas por acaso vi um anúncio no famoso Diário Popular na altura, não é? Havia uma vaga para assistente de redação e fui admitida no mesmo dia para as duas empresas. E lá veio o pai dizer, não vais para o Diário Popular porque fica em Chelas ou uma coisa assim. E é uma profissão que também não era muito bem vista nessa altura, não é? Sim, e vais ter que fazer noitadas, nem penses nisso, claro. Não vais andar à noite sozinha, uma miúda de 19 anos, de 20 anos na altura, não vais fazer isso. Então vais, onde é que é a outra empresa? É no Marquês de Pombal, pronto, é aí que vais ficar. Era para ficar lá meia dúzia de meses, porque eu queria me voltar a inscrever na universidade. Só que um dos diretores, que foi meu diretor durante quase 20 anos, disse-me, olha, você está cá há tanto tempo, já está cá aqui há uns 4, 6 meses, você não quer cá continuar, a minha assistente vai-se embora, você já conhece os cantos à casa, fica. Não, mas eu não venho cá para ficar. Não, mas que disparata, então, mas vocês trabalham e depois escolhe o curso. E foi assim. Tinha que ser recursos humanos e tinha que ficar ali, e foi aquela oportunidade que surgiu. Mas foi uma oportunidade que, sem ser oportunidade, foi uma opção tua e que, no fundo, podias estar lá há pouco tempo, mas começaste logo a identificar. Comecei. Repara que nos recursos humanos, o direito e os recursos humanos também acaba porque, na área dos recursos humanos, como sabes, há ali sempre o sentido de justiça, não é? Exatamente, e Cândida, eu sentia muita curiosidade e muito gosto em ver os currículos dos candidatos, que na altura, em 1994, chegavam por carta, não é? Exatamente. Não havia internet. E eu deliciava-me a ver as carreiras, os percursos. Eu fiquei encantada com tantas carreiras, com tantos percursos. E fui parar a área mais interessante na altura da empresa, que era a EGOR Carreiras Comerciais e Marketing, e portanto foi aí que me foquei. Era para ficar pouco tempo, fiquei 7 anos. 7 anos. Olha, Susana, então, no fundo, o teu percurso profissional, primeiro começaste a estudar e depois essa pausa na Universidade levou-te, mas foi sempre já ligada àquilo que tu hoje és. Exatamente, sempre recursos humanos. Porque há pessoas que às vezes fazem determinadas, pronto, se tivesse sido para a redação, tinha sido aquilo sim. Mas não, tu foi sempre ligado e depois foi uma questão de aperfeiçoamento e de conhecimento. Exatamente, porque a minha formação foi toda on job. Eu não fui para gestão de recursos humanos, eu fui para gestão de marketing. Porquê? Porque tinha aparecido a licenciatura em gestão de marketing há pouco tempo no IPAM e eu, como recrutava para marketing e para vendas, eu pensei, a formação vai-me ajudar no meu trabalho e o meu trabalho vai-me ajudar na formação. Que interessante. E, portanto, o meu diretor na altura apoiou-me e eu fiz o curso todo à noite e foi muito interessante por isso mesmo, porque toda a gente achava que eu era psicóloga. Ao longo de muitos anos... Pois, normalmente quem fazia a análise dos currículos... Tudo. E eu comecei como assistente primeiro, não é? Mas no fundo os psicólogos só fazem a leitura, nem aplicam os testes, eles só fazem depois a leitura dos testes. Exatamente. E eu acompanhei, tive um bom professor, portanto esse meu chefe, e portanto eu acompanhava as entrevistas, eu acompanhava as avaliações, eu era muito curiosa porque aquela avaliação dava A e não dava B, e porque é que aquele candidato era melhor para aquela função ou não. Portanto, e também depois entrei na formação de marketing e vendas, que agora fazia formação em marketing e vendas, e comecei a dar os meus primeiros passos também a participar em formações. E eu vi que é isto, é recursos humanos, é pessoas, eu não me vejo a vender parafusos ou a vender outro tipo de... ou estar noutro tipo de serviços ou telecomunicações, e foi aí que comecei a carreira. Portanto, eu acho que foi um bom acaso aquela oportunidade que eu me candidatei também
Mas foi mesmo escolher entre um caminho e outro. Mas lá E está. o teu pai do meu pai. Vai para o centro de Lisboa. Sim. E eu vi que era o ideal para mim, porque eu ia sair daquela bolha familiar, não é? E da faculdade, e depois fui estudar à noite, que me deu assim uma bagagem Sem dúvida. de tudo, não é? Pessoas diferentes, colegas mais velhos. Sim, outra experiência. Outra experiência. E também a responsabilidade, porque de facto depois há o trabalho e depois à noite o que se tem que fazer. Certo. O que se tem que estudar, o que se tem que fazer. E os meus pais continuavam a pagar a faculdade, o curso. Porque os meus pais diziam, não, o teu salário, eu disse, não, o meu salário é para o curso. Não, nem penses. O salário é para as tuas despesas. Portanto, que havia sempre ali aquele compromisso, não é? Uma família muito tradicional que enquanto que era o que se fazia. Aquilo melhor que se podia dar era o curso aos filhos, comprar-lhes a casa, era a segurança que eles... Eu tinha vergonha na altura, dizia que eram os meus pais que me pagavam o curso, porque todos os meus colegas hoje os pagavam... Hoje ficam muito contentes. Eu tinha vergonha, eu dizia que era eu que pagava, porque eu via os meus colegas, coitados, a fazer sacrifícios, a trabalhar de dia e estudar à noite. Porque normalmente também só se fazia isso quem tinha muita vontade de continuar a estudar, porque quando se estava a trabalhar, aliás, os pais muitas vezes não queriam que os filhos fossem trabalhar, porque depois tinham receio que eles não fossem. E aí talvez os teus pais pagar era exatamente isso. Sim, e depois os meus pais viram muito feliz. Apesar da empresa onde eu estava, não é segredo nenhum, era a Egor, era a maior empresa de recrutamento na altura, e portanto tínhamos muitos objetivos, muitos KPIs para cumprir, muitas regras, muita diferença de gerações na própria empresa, mas como eu digo, foi a minha verdadeira escola. Não foi, a minha verdadeira escola não foi a faculdade. Nunca é. Não foi nem a faculdade, nem em Direito, nem em Gestão de Marketing. Eu aprendi muito Gestão de Marketing com os candidatos. No terreno, não é? Sim, com o terreno, foi lá que eu conheci. Por isso que quando sai da universidade ficam só com as noções, onde depois quiserem fazer bons profissionais têm que... E depois também comecei a lidar com a minha timidez, não é? Porque na altura eu nem atendia ao telefone em casa, como eu costumo dizer, eu não atendia, eu era muito tímida, eu não falava. Portanto, uma mulher hoje uma oradora, uma palestrante. Eu não atendia mesmo o telefone, toda a gente sabia em casa, a minha mãe ficava preocupada porque sabia que eu estava em casa, mas ligava e eu não atendia, só se eu soubesse que podia ser a minha mãe a que eu atendia. E fez-me bem começar a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo, não há problema nenhum. Às vezes as pessoas dizem, mas agora estudar à noite é um grande desafio, e foi aí que eu aprendi a orientar várias coisas ao mesmo tempo. E por isso é que eu hoje em dia sou muito multitask, porque consegui trabalhar numa empresa muito exigente, líder de mercado na altura, mais um curso muito prático, a Gestão de Marketing, que nós íamos para uma coisa que havia, que era o Espaço Ágora, no Caixo de Dré, que íamos estudar, e portanto havia ali um enquadramento muito, muito interessante. E portanto era aqui nesta fase que eu descobri que tinha então acho eu, a vocação para as pessoas, para os recursos humanos. E onde é que entra a paixão? O amor. Bem, a paixão não entra nem pela faculdade, nem em Lisboa. Foi um acaso. E é engraçado que as coisas acabam por se encaixar de forma muito natural. E claro que a paixão resulta de quando os opostos se atraem. Uhum. E eu acredito muito nisso, não é? Então foi por acaso, tinha por cima coisas diferentes, não é? Coisas diferentes. Sim. Características diferentes. Características opostas, mas com muita coisa em comum. Personalidades diferentes, opostas, mas com valores em comum e gostos em comum. Fundamental. Não é? É fundamental. É. E foi mesmo por acaso, mas com muita coisa de repente em sintonia. Já tinhas acabado o teu curso? Não. Eu depois faltavam-me umas cadeiras para terminar o curso, eu mudei de empresa, criei uma empresa em Portugal de raiz com esse meu ex-chefe, ele saiu, convidou-me. Bora lá, Susana, vamos arriscar. E eu, bora lá, eu vou consigo. O que é que vamos fazer? Vamos criar uma empresa de Executive Search.
Criámos primeiro em nome dele, depois candidatámos a uma marca internacional e aí as últimas cadeiras ficaram por fazer, terminei há muito pouco tempo e porque depois mudaram as licenciaturas também, não é? E também tive que mudar e tive que fazer algumas cadeiras extras para poder fazer agora o mestrado. O compromisso que fizeste que foi cumprido. Foi cumprido, tudo o que eu me comprometi a fazer ficou cumprido. E foi o cumprimento foi comigo, mas em primeiro lugar com os meus pais. Pois é, então o compromisso que tu fizeste com os teus pais. Comigo, com os meus pais e contigo, sobretudo, de facto. Sim. Claro que com o apoio agora de marido e de filho, e primeiro de marido. Sem dúvida, mas se não fosses tu querer, não podemos ter o pilar. E o meu marido também tem uma carreira assim, porque também foi de coisas completamente diferentes que lhe aconteceram na vida, pela positiva. E é interessante por isso mesmo. E não sei se queres saber pormenores da paixão, como é que surgiu a paixão. Eu não quero entrar nessa intimidade. Há coisas que eu não posso comentar. Não vamos entrar nesse detalhe. Nesse detalhe. Mas sabes que eu sou uma mulher que gosto muito de paixões e sou apaixonada por histórias de amor. E por isso dou essa liberdade aos meus convidados. Já nos conhecíamos, porque tínhamos amigos em comum, mas nunca olhei para ele de outra forma, até porque era mais novo que eu, mas não tem nada a ver com a idade. A minha mãe também, eu acho que isto é de família, a minha mãe também casou com um homem 3 anos mais novo e, portanto, eu também casei com um homem 2 anos e meio mais novo. Portanto, eu acho que isto tem a ver com a família do lado da minha mãe, mas criou esse... Sim. Mas não que, foi... de facto, o homem tinha que ser mais velho. Sim. E não foi... foi um conhecimento foi descobrir que há ali uma pessoa que afinal tinha tanto em comum e que eu nunca tinha reparado e vice-versa. Portanto, isto há 22 anos atrás. E foi aí que surgiu. Já eram amigos? Não percebi. Eram amigos? Éramos amigos conhecidos. Só conhecidos. Sim. E a vida aproximou-os. E a vida aproximou. De tal maneira que hoje tem o filho com 20 anos, já foi, não é? Sim. Aliás, o casamento foi marcado tão repentinamente que toda a gente achava que eu estava grávida e eu dizia que não estava grávida. Então, mas porquê casar? Eu disse, porque eu já... É para fazer. Eu já conheci o que tinha a conhecer, ele também, e portanto não há aqui muito mais de bora lá. Portanto, eu tinha 27 anos, ele tinha 25 e bora lá. Portanto, eu já vida social e de namoro já acho que era uma fase seguinte muito mais interessante e foi realmente a fase do casamento, mas toda a gente achou que eu estava grávida porque foi em 9 meses, 10 meses que eu decidi casar. Pois, e normalmente nessa altura os namoros eram longos, não sim, é como hoje, não é? Sim. Normalmente não havia um namoro de 1 ano ou 2, era sempre, namoravam há 6 anos, há 7 anos, aquilo era assim. E eu era de Lisboa, ele era de Torres Vedras, de Santa Cruz. Eu tinha casa em Santa Cruz e, portanto... praia, o mar, tudo isso reúne condições de facto para estar... E sempre disse que não ia encontrar o homem da minha vida numa discoteca e foi numa discoteca que eu encontrei. Portanto, nunca se deve dizer desta água não beberei e porque pela boca morre o peixe. Eu sempre achava que era tudo uma grande futilidade e eu ia muito a discotecas, mas achava sempre que não era naquele ambiente. A discoteca era só para divertir. Eu a discoteca para mim era para dançar. Para dançar, exatamente. É verdade, e para me divertir e claro que conhecia algumas pessoas, mas era para dançar. Efetivamente que gosto muito de música e dançar. Mas aconteceu. Como é que tu hoje olhas, fazendo uma análise do que era antigamente a nível do recrutamento e da parte de recursos humanos, como hoje da forma de estar e de viver com as pessoas, com as empresas? É muito diferente. É muito diferente, até porque há aqui um grande pormenor que foram as redes sociais e o aparecimento do LinkedIn mais tarde. Ou seja, tudo o que aconteceu antes das redes, imaginando o que é fazer recrutamento sem... recorrer a um LinkedIn, a um e-mail, a um WhatsApp, a umas redes sociais. A pesquisa de candidatos no LinkedIn foi facilitada, não é? Como se costuma dizer, eu sou do tempo
dos headhunters, que agora também há, como é óbvio, não é? Também se faz headhunting, que é o headhunting é ir à procura do candidato que o nosso cliente quer naquela empresa. E, portanto, isto são dificuldades desde o ponto de eu ter chegado a alturas que tinha que mudar de voz para quando ligava para uma empresa, a empresa não reconhecer a minha voz, porque eu já tinha ligado para conseguir tentar falar com o diretor financeiro, porque eu queria caçar aquele diretor financeiro para a empresa do meu cliente. E, portanto, isto é headhunting só por telefone. Imaginam o que é pesquisar candidatos só por telefone. Fazer um mapeamento todo do mercado por telefone, na altura não se usava a palavra networking, não é? Pois mas não. era por recomendação. Eu chegava a ligar, estou-me a lembrar agora, por exemplo, do Paulo Alves, que era o diretor de marketing da Knorr, e ligar para ele e dizer: olha, Paulo, eu preciso da sua ajuda, porque eu preciso de recrutar um bom diretor de vendas do grande consumo. Quem é que me recomenda? Susana, olha, digo-lhe já, há o fulano tal ali, o outro fulano tal ali, a outra candidata ali, não é? Mas tu querias era ele. E eu às vezes queria ele, mas tinha que o sondar, muitas vezes, para perceber se ele estava disponível ou não. E, portanto, eu às vezes perguntava: Paulo, então e o que é que acha? Acha que este projeto para si poderia ser interessante? Não, Susana, para mim esse projeto que está a falar não faz sentido, mas olha que estas pessoas têm o perfil e, portanto, e sempre que alguém do mercado recomendava 3 ou 4 perfis, nós tínhamos a certeza que estávamos a recomendar as pessoas certas. Era muito de confiança. As pessoas conheciam-se, não havia internet e toda a gente se conhecia. Pois. E, portanto, mudou muito a avaliação, como tu estás a falar, e como tu também conheces bem essa área, era uma avaliação, os tais testes psicotécnicos, que hoje em dia mudaram drasticamente. Porquê? Porque é a parte técnica, de valências, técnicas para a função, mas depois também os soft skills, que se fala tanto, mas não é... É muito importante, não é? Porque agora fala-se cultura da empresa, tenta-se evitar, com a avaliação das soft skills, tenta-se evitar que haja desenquadramento com os outros colaboradores que já estão na empresa. Portanto, avalia-se o colaborador na globalidade. Mas já na altura, e eu tive esse bom professor, esse meu diretor, ele muitas vezes não olhava muito só para o currículo. Eu acho que ele era das pessoas que estava mais tempo em entrevista com um candidato. Enquanto que muitas vezes se fazem entrevistas entre meia hora, 1 hora, ele chegava a fazer entrevistas de 1h30, 2 horas, se fosse necessário, para ter certeza que era aquele candidato que se ia adaptar não só tecnicamente. Ele começava, pessoa, não é? Ele começava as entrevistas a perguntar o que é que fazia a mãe e o pai, onde é que a pessoa nasceu. Portanto, hoje em dia já não está tão usual fazer esse tipo de perguntas. Mas é uma abordagem que faz todo sentido, sim, não é? Porque ele por exemplo, avaliar a humildade, se teve muitas mudanças ou não na infância. Claro. Portanto, porque isso depois revela vários indicadores. Exatamente. Não é? Revela vários. Exatamente. E, portanto, esse contraste que havia... havia... lá está, na tal parte do equilíbrio emocional. Certo. E a parte emocional, linkado depois com as competências técnicas, se for bem analisado, claro que há menos risco de não se adaptar ao tipo de profissionais que já estão nessa empresa, o que é que a empresa valoriza. Portanto, mudou muita coisa. Em 27 anos de carreira que eu tenho nesta área, mudou muita coisa. E também mudou a forma como se avalia não só os recrutadores, mas também as empresas. Não é? Porque há que ter noção que sim, claro. há o mercado dos recrutadores e depois há as empresas. Eu até acredito que haja muitas pessoas que efetivamente elas próprias se recusem para ir para determinadas empresas, não é? Exatamente, sim, porque cada vez mais alguém e clientes hoje em dia que me dizem, quando eu digo, olha, há uma vaga na empresa tal, eu acho que faz sentido para si, mas diga-me, olha, eu por acaso tenho muito má imagem dessa empresa, será mesmo assim? Eu não me identifico nesse ambiente. Claro, lá está. E eu às vezes eu digo assim, ok, mas eu vou avaliar a quem é que vai reportar, porque às vezes a empresa tem a ver com as pessoas, exatamente. Tem a ver com as pessoas, não é? Eu conheço pessoas que se dão lindamente em determinados grupos nacionais e tenho pessoas que ao fim do ano ligam-me a dizer, Susana, tire-me daqui. Nem por este salário eu fico aqui. Eu estou-me a desgastar, estou a reportar a um administrador pouco ético ou por qualquer outras razões. Portanto, o processo de avaliação e de recrutamento mudou drasticamente. Mesmo muito. Sim. E toda essa área que te apaixonou levou-te que tu própria quiseste também, então,
deixar de estar a trabalhar, sim, mas por seres tu a criar os teus próprios projetos. Sim. Que foi um grande desafio. Quando tu dizes que aquele teu diretor que se propôs logo a criar uma empresa dele e levar, também foi logo um desafio também, não é? Sim, e eu aprendi também muito com ele nesse sentido, que é, não é porque alguém nos diz está na altura de criar uma empresa que nós temos que criar a empresa. Eu criei a minha empresa com 45 anos, portanto há 4 anos, eu tenho 49 anos. E toda a gente dizia, eu já tinha 40 anos, 39, 40, e toda a gente dizia assim, olha, tu tens é que criar a tua empresa. Eu dizia, não, eu não me sinto preparada para ter uma empresa, ainda preciso de aprender muito. E realmente segui a minha intuição. Sim, mas sabes que todos os dias vais aprendendo, sempre. Sempre. E na altura eu sentia que para sair da minha zona de conforto e criar a minha empresa eu ainda tinha que passar por muito mais. Porque eu estava com o mesmo diretor há muitos anos, tive 7 anos numa empresa. Exatamente. E 13 anos noutra empresa. Portanto, eu conhecia muitas empresas, mas a trabalhar só 2 realidades. Exatamente. Mas as pessoas diziam, mas olha a idade, 40 anos. Eu disse, eu posso criar uma empresa aos 60 anos, aos 70 anos. A idade é unicamente um número, não é? Eu tenho que me sentir confortável. Isso eu tinha a certeza. Que tinha que me sentir... Sentir é um momento. Sentir que era um momento. E depois, curiosamente, o que me deu alento para... tive várias mudanças, passei por várias empresas. Não é um mar de rosas. As pessoas normalmente gostam de pôr tudo aqui muito dourado a carreira, que foi convidado para ali, fui convidado para lá, correu bem e tal. Eu fui convidada para algumas empresas, para outras houve uma que me despedi, e outra que fui quase obrigada a despedir-me, e não há mal nenhum nisso, são opções. Uma das situações em que eu fui convidada a sair fazia todo sentido e concordei, foi a melhor coisa que me aconteceu, mas nós na altura achamos que horror, estão-me a querer convidar aqui para sair, mas porquê e tal, mas foi o melhor. E uma vez mais, o que me levou a criar a empresa foi efetivamente um problema de saúde do meu pai, e que foi um problema drástico de sabermos a uma quinta-feira e ele no sábado ter que estar a ser operado. E portanto aí mais uma vez a família aí teve que ser uma mudança onde precisaste de ter tempo para... sim, onde eu estava numa empresa que não entendiam que pai só há um, sou filha única, empresas há muitas. Não fosses filha única, sim, mas naquela altura a tua prioridade era o foco, era ali. Estávamos em Lisboa, o meu pai tinha que ir a Coimbra fazer tratamentos rigorosos, não podia conduzir, a minha mãe não conduzia e mesmo conduzisse, portanto era impossível deixar o meu pai fazer tratamentos para Coimbra e eu não ir com ele. E eu ia para Coimbra com o computador debaixo do braço trabalhar em Coimbra. Portanto, mas aí como eras tu que de facto já dispunhas do teu tempo e não é? Sim. E aí a empresa não percebeu que eu tinha de ter tantas deslocações a Coimbra, porque achavam que eu ia a Coimbra passear, e tive que provar inclusivamente com fotos que estava a trabalhar, o que me irritou bastante, não é? Pois. Porque, quer dizer, quem é que vai inventar que o pai tem uma doença que tem que ser operado de um dia para o outro e tem que ir fazer tratamentos 15 dias a Coimbra? Quer dizer, isso é uma novela, não é? E é uma novela daquelas mesmo muito drásticas. E aí que leva, lá está, como tu dizes, às vezes há situações que acontecem que e eu disse, empurrão que nos falta. Pois, então pai só há um, eu só tenho este e este merece tudo, e realmente assim não está a funcionar, e despedi-me. E quando me despedi, o meu pai teve uma recuperação espetacular. Comecei a apoiá-lo um bocadinho à distância, depois houve outra oportunidade de aí sim começar a fazer o que estou a fazer agora, gestão de carreiras, e tive um projeto muito interessante com um ex-colega meu que já tinha trabalhado comigo no passado, e entretanto houve mudanças na empresa. Ele vendeu uma parte da empresa e entretanto já estamos naquela fase de que não é isto. Pronto, eu tenho que seguir o meu caminho e não Foi em 2018 que tu... Exatamente. Em julho de 2018 que eu decidi, é agora. E, portanto, saí da empresa num dia e no outro dia estava a criar a empresa
na outra Só semana carga-se a mangas e exatamente, vamos sim. sem estar nada planeado, sem estar nada programado. Nada, eu vi nos últimos 3 meses que estive na empresa que se calhar está na altura de começar a pensar. Por isso é que às vezes quando me dizem que sim, mas isto criar uma empresa ou fazer consultoria, isto demora muito tempo a criar e eu não tenho dinheiro. Não, eu fui tive provisoriamente 4 meses num escritório de um amigo meu, que lhe fico grata por realmente ter emprestado esse gabinete durante 4 meses enquanto eu estava à procura de um escritório. Espaço, exatamente, mas criei site num mês, criei empresa num mês, no mesmo mês fiz tudo, criei site, criei os PowerPoints, renovei o LinkedIn, retomei contactos, fiz tudo o que havia para lançar uma empresa de consultoria. Claro que eu sabia que pelo trabalho que eu tinha feito, não é, modéstia à parte, que se calhar ia ter sucesso com os meus ex-candidatos do recrutamento, não é? Claro. Porque lançar uma empresa numa área em que só éramos 2 ou 3 players no mercado, não é? Eu fiquei um bocadinho hesitante, mas isto... o receio, o medo, vá lá, chamamos assim, não te limitou ao ponto mas de não aqui dar em passo Portugal em ninguém frente. sabe o que é que faz um gestor de carreira. Nos Estados Unidos toda a gente tem um gestor de carreira. Nos nórdicos toda a gente tem um coach, um gestor de carreira, o terapeuta, o médico de família e um advogado, não é? Aqui, gestor de carreira agora, claro que nós já fazíamos gestão de carreira numa outra empresa onde nós estávamos. Fazíamos pontualmente alguns processos. Mas... quando eu decidi, é agora, não é? Quando alguém do signo de Balança mete uma coisa na cabeça, não é? Não há volta a dar. Demora tempo, mas quando decide não dá para voltar atrás. Portanto, é para ir em frente. Porque se julga que já tem mais ou menos a certeza. Sim. Pés bem assentos na terra. Pode não ser, nada é certo, claro mas consciente que aquele está no caminho certo. Sim. E depois porque eu queria fazer gestão de carreira de maneira diferente. Eu não queria fazer de forma massiva, queria fazer também avaliações aos candidatos se eles pedissem, se eles quisessem, portanto fazer avaliações, fazer mentoria, se precisassem de um processo de coaching. Não era só aquele processo de gestão de carreira de procura de emprego. Não. Não. Há pessoas que antes de ir para o mercado têm que passar por um processo de coaching, têm por trabalhar a imagem pessoal, mudar algo na imagem, adaptar-se a determinadas situações. E eu queria fazer isso dessa forma, que a pessoa não se sentisse obrigada de fazer as coisas daquela maneira. E pronto, e graças a Deus correu muito bem. Está a correr. E está a correr bem. Vamos fazer 4 anos em julho. E correu bem porque lá está, porque... Viaste também com parceiros que efetivamente te levaram, porque nós sozinhas não somos nada, não é? Não. Eu percebi que eu tinha ali um conjunto de 5, 6 pessoas que me apoiavam de forma muito genuína, como a advogada que eu tenho, como os contabilistas, como o apoio da família, como é óbvio, não é? E eu não tive apoio financeiro, mas tive apoio emocional muito grande, que é isso que eu costumo dizer. Eu não tenho sócios, nunca tive sócios, não quero ter sócios, mas tenho parcerias fantásticas, quer de apoio à empresa, quer de apoio à própria atividade da empresa, não é? Eu não sou coach, nem tenciono ser. E quer de apoio à própria Susana Miranda. Exatamente. Também nós muitas vezes precisamos, nem que seja de uma palavra a dizer, vai. Sim. Se eu não sou coach, eu não vou fazer coaching. Claro. Portanto, eu tenho que ter parceiros bons, que tenham provas dadas no mercado, e por isso tenho 2 ou 3 coaches com quem trabalho, que sempre que um cliente meu precisa de um processo de coaching, eu tenho que ver qual daqueles parceiros é o mais adequado àquele cliente. Portanto, eu sou péssima em números, tenho uma boa empresa de contabilidade e tenho uma consultora financeira que me ajuda. Portanto, que é uma amiga que trabalhou comigo há algum tempo. E a vida é isso mesmo. É agregar pessoas que são genuínas e que estão ali no bom e no mau, não é? Nem tudo são rosas. Não, mas que de facto também elas estão para ti como tu estás para elas, no fundo é um todo, não é? Porque quando uma tem, a outra também tem. Porque há sempre essas áreas que estão sempre cruzadas, não é? Sim. Porque é preciso um advogado para elaborar um processo, um contrato de compromisso. É verdade. É preciso, de facto, uma pessoa que, a nível mesmo de coaching, não é que esteja destabilizada, mas às vezes precisa de uma orientação e de um foco, não é? Eu criei uma pool de mentores, por exemplo,
em que cada um tem a sua área de especialização, seja para um cliente particular, seja para um cliente de empresa. Pois, porque trabalhas nas duas áreas. Sim, mais para particulares do que para empresas, mas, por exemplo, dou formação a empresas de várias áreas e fazemos consultoria estratégica em várias áreas de empresas. Se é consultoria financeira, obviamente não sou eu, que sou péssima em números, claro. E, portanto, se me fazem a consultoria financeira a mim, também, mas é uma forma de eu agregar vários serviços para aquela empresa, não é? E a partir do momento que aquela empresa confia e, portanto, se tem uma questão laboral, é a advogada que entra no processo, não é? Não sou eu. Eu conheço a legislação laboral na sua globalidade, não é? Não vou defender um candidato num processo que tenha ou com o sindicato ou com a própria empresa, portanto, claro, isso não faz sentido. Agora, o que eu valorizo muito são realmente estas parcerias que... Eu lembro-me, só aqui um parênteses, eu lembro que quando criei a empresa as pessoas diziam-me assim: mas tu vais trabalhar sozinha, tu que vens de empresas multinacionais, foi a ADEC, foi Randstad, foi o Weiser, foi agora Portugal, que era gigante, mas é que vocês não percebem, é que eu nunca estou sozinha, eu às vezes até não me importava ter um momento de sossego, e portanto é um bocadinho nesse âmbito que nós também habituamos a... nunca estou sozinha. Susana, tu com essa experiência e por aquilo que estás-me a dizer, esta pergunta que eu te vou fazer, porque também tem muito a ver com a minha forma como eu vejo no mundo, achas que dentro desse conceito, como tu vês que as pessoas, como é que deve ser criada às vezes uma empresa, não é preciso ter muitos sócios, não é preciso ter isso, que o futuro não vai partir por aí, ou seja, essa fusão de pessoas com áreas completamente diferentes. É quase como uma árvore. Sim. Elas não têm só um ramo, têm vários ramos que completam essa árvore, não é? Sim. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão a seguir este caminho. Este caminho, não é? Sejam pessoas muito jovens, porque tiveram apoios ou tiveram mentores que realmente descobriram que aquele jovem tem aquele potencial e, portanto, nós temos empresas geridas por jovens de 30 anos com muito sucesso, até com 28 anos, com 30 anos, 32 anos. Mas eles também precisam de outras pessoas. Também precisam de mentoria, mas não é pela idade, nem é preciso estar alocado a uma empresa. Eles próprios podem ter. Agora, com os pés muito bem assentes na terra, não é? Porque eu também vejo pessoas que recebem, imagina, uma indenização de 200 mil euros e investem em negócios que não percebem nada daquele negócio, mas só porque é uma tendência. Não é? Sim, eu lembro-me exatamente, nem sabem se é uma necessidade de mercado, é só porque de facto acham muito. Sim. Porque isso foi lembrar quando apareceu os croissants. Eu ia falar dos hambúrgueres. As hamburguerias, quando apareceram... E os croissants, que para mim eu tenho sempre presente que em qualquer lado, que era uma coisa que não havia. Exatamente. Sim, então era em todo o lado. Exatamente, e depois hoje, quantas casas há de croissants? Sim, as hamburguerias foi esse caso. Por exemplo, passa aqui a publicidade da padaria portuguesa, houve toda a gente a criar outras padarias e depois só vimos padarias a fechar. E vimos hamburguerias a fechar. E eu tive alguns candidatos profissionais que vieram ter connosco a dizer: Susana, gastei a minha indenização toda porque fiz uma sociedade com uma pessoa que dizia que estava mais que provado que o sucesso era uma padaria, ele não percebia nada, eu também não percebia, e ficaram lá os 150 mil euros. Portanto, a tendência é criar negócios e marcas, ou marcas, e não tem que ser necessariamente uma empresa. Às vezes as pessoas acham que tem que começar logo por criar a empresa. Eu criei porque na minha área fazia sentido criar uma empresa, mas há pessoas que não criam logo a empresa. Criam a marca e depois de darem provas e de estarem confortáveis, criam a empresa. Porque se tornam especialistas em. E eu acho que é isso que está a acontecer muito. Está a acontecer muito a partir dos 45 anos. Em que é a fase as pessoas estão a ficar cansadas das multinacionais e porque querem ser felizes, e agora fala-se muito na felicidade no trabalho. Sem dúvida. E não têm tempo para a família. Não têm tempo para a família. Exatamente. Agora, não é deixar... A família não é para eles, não é só para a família. Exatamente. E depois falta o tal equilíbrio, não é? Eu não sou o que sou hoje se não tivesse o apoio da família, pais e família marido. Marido e filhos e tudo isso, não é? Exatamente, essa estrutura. Porque o tempo que eu passo ausente para fazer todos os projetos que eu faço, tenho que ter o apoio, não é? Houve alturas que eu apoiei a carreira do meu marido e aí tive eu que aguentar aqui um bocadinho e dizer assim, não é a altura de mudar, e depois foi a outra altura, como é agora, que ele disse, dou-te o apoio, agora és tu.
que tens que arriscar. E é esse apoio também que as pessoas têm que parar para pensar. Não é dizer, bem, vai ser fantástico, isto agora é uma tendência de mercado, eu tenho aqui 50.000 euros, bora lá. Não, vou-me despedir. Não se despeçam sem analisar bem, um ano antes, o que é que vai acontecer. E apesar das pessoas acharem que isto é tudo muito acelerado e que temos que acelerar e que agora é tudo a curto prazo, não se despeçam, por favor, sem pensar bem naquilo que vão investir ou naquilo que vão fazer. Porque tem que haver algum planeamento. Isso viu-se aqui há 5 anos atrás com a moda do coaching, porque aquilo foi uma moda, pessoas com trabalhos, que eu conheci alguns, gente nova com trabalhos até em grandes empresas, com um percurso que poderia ser, mas que num fim de semana faziam-se aqueles cursos de 2 dias, de saltos e tal, pensava, haviam casas até cheias. Até que nem dava tempo para a pessoa perceber se era aquele o caminho, porque há vários tipos de coaching. Porque levam aquelas pessoas aos... Exatamente, e portanto houve muita gente a despedir-se, porque eu não vou falar aqui de marcas, mas há 2 bons institutos de certificação de coaching que não são baratos, porque também não são simples, são complexos, são vários meses, vários treinos, várias formações. Como tudo o resto. Como tudo o resto. E, portanto, houve muita gente que se despediu e que se perdeu completamente nesse processo, porque... E era essa a tua sugestão, não se despeçam, vejam bem se querem, porque se tiverem que seguir esse caminho, ele vem, não é? Eu hoje tive uma reunião com um profissional que está no Brasil, e isso é um caso que acontece muito. Os brasileiros estão muito ansiosos para vir para Portugal, e estamos a falar de quadros médios e superiores, e alguns deles apanham baldes de água fria quando chegam a Portugal. Porque, obviamente, isto é muito seguro, é fantástico, a comida é maravilhosa, nós somos muito hospitaleiros e acham que vai haver vagas para toda a gente e oportunidades de negócio para toda a gente. Então, vendem tudo o que têm no Brasil e vêm para Portugal. Quando chegam cá, chegam a estar 1 ano, 2 anos à procura ou de emprego ou de uma oportunidade de criar o seu próprio negócio. Ou porque o negócio funcionava no Brasil, mas em Portugal o mercado é outro, não funciona. Diferente. Ainda hoje de manhã eu disse a esse profissional, olha, pode-me contratar, mas não se vai despedir. Vamos fazer um programa que o vai preparar para vir. Não é já vir, como as pessoas que vendem casa, vendem carros, despedem-se, vem o marido, vem a mulher, vem as crianças e chegam cá, não é? Portanto, para tudo tem que haver alguma preparação. Portanto, não é achar que... A solidez da segurança. Por exemplo, há aqui outra nova tendência que eu acho que as pessoas têm que ter alguma calma, que é, eu quero ir viver para o campo. Tenho ali uma herdade e eu quero ir viver para o campo, aquilo vai ser maravilhoso. Quantas pessoas falam comigo a dizer que, pois, eu não estou a aguentar. Aquela paz, a solidão, o ter que andar não sei quantos quilómetros para ir à vila, para ir buscar o que quer que seja, eu não estava a habituar àquilo. E são pessoas que já lá estão há 1 ano, 2 anos a tentar, ou seja, não fizeram gradual, despediram-se e foram. E foram para as mudanças tão repentinas. Exatamente. Portanto, a mentoria serve para isso, o coaching serve para isso, a mentoria serve para isso, para as pessoas se avaliarem a si próprias e perceberem se têm... Por exemplo, eu adoro o Alentejo, mas 1 semana para mim no Alentejo é demais. 4 dias está bom, está ótimo. Pois. Portanto, tem tudo muito a ver com... E as pessoas têm que perceber também, têm que ser realistas, e há uma questão aqui em Portugal muito conservadora, que é a idade. E, portanto, as pessoas têm que perceber, quando tomam um passo, tomar uma decisão, arriscar aos 40, não é a mesma coisa que aos 50, nem aos 55. Porque eu tenho casos de clientes... Como não é aos 30, nem aos 20. Exatamente. Portanto, os riscos têm que ser medidos também no tempo da idade. E, portanto, há pessoas que se afastam durante 5 anos... E o tipo de opção que vão fazer, não é? Exatamente. Se algo correr mal, eu tenho mercado para voltar? Se calhar não, porque se calhar daqui a 5 anos, aos 45 daqui a 3 anos... há hipótese de voltar. Se for aos 65 ou 70, já é... Eu estou a apoiar candidatos naquela faixa que estão com a dupla estratégia, que é, estão a criar em simultâneo connosco a empresa, marca, um negócio, mas ainda estão à procura de emprego. E, curiosamente, muitos conseguem, por força do networking. Era isso que eu tinha para falar. Por recomendação. Era nessa palavra agora que eu ia pegar. Isto agora vivemos na fase do networking. Eu sou fã.
Eu sou fã. E sempre fui e não sabia que era. Pois. E sempre trabalhei muito a minha Porque rede de contactos e não sabia. a base fundamental é as relações. Relações. E Relações win-win. Exatamente. E as relações vão ter aonde? Às pessoas. Às pessoas. E se eu preciso de um fornecedor, eu ligo para qualquer pessoa e a pessoa recomenda-me. Porque essa pessoa sabe que se precisar de alguma coisa, eu também estou ali. Portanto, há que haver este... Sim, só uma relação, isto é como nos relacionamentos, não é? Isto é como nos namoros ou nos casamentos. Exatamente. Portanto, é a mesma coisa, não é? Os relacionamentos têm que ser parte a parte. Mas as pessoas acham que o networking é... eu vou pedir. Eu vou tal. E depois a pessoa... agora está-me a pedir isto, agora não posso. Conhecimentos e cunhas para chamar networking. Sim. Aproveitam o networking que está na moda. Que pedem, querem, mas depois não dão nada, não é? Não há aquela política Exatamente. É a política do lavrador. Sim. Por isso é que um conselho que eu dou sempre é, mesmo que não esteja à procura de emprego, trabalhe bem a sua rede de contactos. Quando um recrutador lhe envia uma mensagem e dizer que quer convidá-lo para uma entrevista, aceite. Mesmo que esteja bem no emprego. Aceite, porque não sabe se daqui a um ano vai precisar daquele recrutador. Porque hoje em dia as empresas Eu recebi hoje um contacto de um ex-cliente meu que recebeu a notificação de saída da empresa de uma sexta e disseram escusas de vir segunda. Há muitas empresas a fazer isto. Portanto, a pessoa faz, o que é que aconteceu aqui? E depois olham à volta, não fiz networking, nunca trabalhei o meu LinkedIn, rejeitei cafés, rejeitei mensagens de recrutadores... E nunca sabem quando a oportunidade está ali, num simples mesa, a beber um café, não é? Exatamente. Às vezes surgem através disso grandes oportunidades. E perceber que isto é uma relação win-win. Não pode ser só pedir e depois a outra pessoa pede e diz, agora não posso, não tenho tempo. Agora não tenho tempo. Para falar assim, mas quando precisaste, ele respondeu logo ao teu e-mail. Depois vem a desilusão e vem a mácula e entra-se outro processo. E há outra questão, é quando tu não alimentas com qualidade e de forma genuína a tua rede... Genuína, exatamente. Essa rede vai contaminar a tua outra rede. Dizer, Tu, Susana, também uma das coisas que gostas, és palestrante e gostas de fazer... hoje não tem havido muita oportunidade, não é? Porque sim, foi tudo online. Foi tudo online. É tudo online, que não é a mesma coisa, não é? Não tem nada a ver. Teres um público ali à tua frente, onde tu sentes a energia, o riso, o olhar atento, não é propriamente a mesma coisa. Mas é uma área também que te fascina. Muito, assim como muito. te fascina projeto que também começou há muito pouco tempo, que é a tua, que eu te agradeço, que agora me trouxeste uma revista fantástica, que acrescentaste, isto é que chama-se acrescentar valor. Sim, e isto foi uma ideia conjunta entre mim e a agência, os M de Milho, que trabalham comigo, que foram meus clientes no passado e agora sou eu que sou cliente deles. Lá está. A relação, a confiança, correu bem e obviamente tinha que os contratar, não é? Não é só pela competência deles, mas também uma forma de agradecimento. E também porque são muito criativos e foi... a agência disse-me sempre que Susana, tu já tens a empresa ongoing, está em velocidade de cruzeiro, mas tens que trazer aqui uma novidade ao mercado. Está na hora. Eu não tenho tempo, agora não consigo, não tenho tempo assim. Olha, há aqui várias opções. Ou escreves um livro, que não te estou a ver focada a escrever um livro, ou lançamos aqui um produto novo, mas nesta área se calhar tem que ser pensado com mais calma, mas nós havemos de pensar qualquer coisa. E um dia às 5h30 da manhã recebo um WhatsApp com uma capa de uma revista e com a minha cara na capa da revista e com o título Career Choices. E eu perguntei à Ana, às 5h30 da manhã, não é? Eu ainda meio a dormir, disse, isto é o quê que está aqui com a minha cara? Isto é a tua revista. É a primeira revista exclusiva para gestão de carreiras, em que tu vais convidar ex-clientes teus, personalidades, diretores-gerais, tu tens 30 mil conexões no LinkedIn, tu entrevistaste milhares de pessoas nos processos de recrutamento, adoras contar histórias, adoras promover as outras pessoas, bora lá. E pronto, foi em plena pandemia, há um ano atrás, fez agora um ano, agora em dezembro. Interessante. Sim. E a revista é que semestralmente? É bimensal. Bimensal. Às vezes ajustamos, porque ela não é vendida em banca, portanto não é uma revista de banca.
E, portanto, é bimensal. Às vezes ajustamos mais 2 semanas, menos 2 semanas, porque às vezes queremos colocar determinados artigos ou ter determinados convidados. E é de pessoas para pessoas, não é? Porque o meu lema sempre foi o It's All About People, não é? Exatamente. E a revista é um complemento para que as pessoas percebam que se aquele conseguiu, eu também consigo. Sem dúvida. Deixa ver como é que ele conseguiu. Ok, isto não foi um mar de rosas, já percebi. Ele teve que fazer isto, teve que tirar aquela formação, ele teve que fazer aquilo. Portanto, ok, é isso que eu quero que as pessoas percebam. Que não há mal nenhum em dar ali ter ali alguns atropelos e cair e levantar e cair e levantar, mas desde que seja de forma estratégica. E, portanto, eu vou convidando pessoas para a revista. Há pessoas que também querem contar as suas histórias e perguntam-nos se podem contar as histórias. Depois temos marcas parceiras espetaculares que vão estando presentes na revista e vamos promovendo, quer no LinkedIn, quer nas redes sociais, Facebook e Instagram. Mas dá-me um gozo, sempre que eu recebo um Word com o artigo de um convidado, dá-me um gozo perceberem, porque a maioria eu conheço-os, todos, mas dá-me um gozo perceber assim, olha, eu não tinha a noção que este diretor-geral chegou ali porque fez isto. Exatamente. E as pessoas genuinamente contam as histórias. E lá está, estas histórias que são verdadeiras, mas são as grandes fontes de inspiração. Sim. Como tu disseste muito bem, leva logo a pessoa a pensar, se funcionou para ele, porque não para mim? Esta é a maior abertura. Sim. As pessoas não perceberem que não é impossível, mas que também não é fácil. Claro que sim. E que isto é real. Isto não é uma revista... desculpem-me as outras revistas, não é uma revista cor-de-rosa. Apesar de já termos tido a Catarina Furtado, porque tem uma carreira fantástica, não é? Porque ela é uma profissional. E porque é de missão, e porque também eu valorizo muito, não é? Nós também convidamos as pessoas um bocadinho porque nos identificamos com elas, não é? Sem dúvida. As marcas também. É o que eu dizia há bocado, quando se escolhe também as empresas, também há determinadas pessoas que se escolhem as empresas para aquilo que elas... Sim. E portanto, até mesmo as marcas, nós não gostamos de ter aquelas revistas com 10 perfumes, 10 cremes, 10 carros, 10... E, portanto, também vamos escolhendo aqui um bocadinho os parceiros em termos de marcas, de publicidade, porque cada edição tem uma temática. Portanto, está a sair esta semana em papel a edição de Natal e de Ano Novo, que já está online também nas redes. Mas porque como eu sou uma pessoa de papel e de livros, gosto mesmo de continuar a ter o papel. Pois, é como as agendas. Eu ando à espera de arranjar a agenda de papel, porque eu sou da agenda, de abrir e ver logo a semana. Sim, é verdade. E portanto, foi o nosso bebê de pandemia, não é? Houve muitas mães que tiveram bebés em plena pandemia. Sim. Nós também tivemos aqui um bebê, eu, portanto, e a agência, que foi a revista, a Career Choices, e não está nada camuflado ali, não está nada de... É assim, as pessoas escrevem, eu só dou a temática e as pessoas são livres de escrever. Não está ali nada. Às vezes dizem, mas Sana, mande-me algumas perguntas. E eu envio algumas perguntas, porque há pessoas que precisam ali de um fio condutor, mas muita gente escreve livremente sobre aquele tema. E já estamos a escrever para a próxima edição, porque isto tudo, não é? Estamos sempre ali, claro, não é? Sim, claro porque o meu trabalho não é efetivamente a revista, mas é uma coisa que eu adoro. A revista, se calhar, ocupa ali 30% do meu tempo, se calhar, ou 20% do meu tempo. Mas para quem tem uma vida tão preenchida, 20%... Sim. E com o tempo também vais precisar depois cada vez mais ter 20% também só para a Susana, como hoje tiraste esta tarde, para estar a falar de ti, do facto que é isso também que as pessoas têm que perceber. Porque normalmente dedicas este tempo todo para os outros. Certo. Tem sido muito para os outros. E há uma altura em que também temos que parar e dizer, agora sou eu. Sim. Que venha de facto e que... Sim, às vezes sou obrigada pela família a tirar férias. Aliás, o meu marido já diz que agora eu é que sempre marcava as férias, agora é ele a marcar as férias. Na tua cabeça, penso eu, como uma sugestão de dizer, eu sou obrigada pela família a tirar férias. Sim. É extremamente importante o teu caminho, o teu percurso, o teu trabalho, o resultado do teu trabalho é levares a dizer, eu mereço ter férias e não que ser obrigada. Certo. Okay? Por enquanto ainda sou um bocadinho obrigada. Porque o corpo... Claro. Começa-se a manifestar. Sim. Eu já apanhei uns sustos. E não vamos falar disso. E não vamos falar, nem é preciso. Mas já apanhei uns sustos. É a campainha a tocar. Porque mesmo quando nós estamos muito entusiasmados com um projeto,
O stress é o bom stress, não é? O bom stress, mas que não desgasta, não é? Está-nos a drenar, assim como pessoas tóxicas também nos tiram. Claro. As emoções, elas podem ser negativas como positivas, mas estão cá. Sim. Elas reagem no nosso corpo. E assim, o meu trabalho são pessoas. E, portanto, como são pessoas, tenho uma responsabilidade a duplicar, não é? Porque não se está a tratar ali do parafuso, ou da cadeira, ou da mesa. Há uma palavra que de facto faz muito sentido. Acho que todas as pessoas pensam muito pouco nela. Todos nós pensamos muito pouco delas, porque isso também depois tem a ver com outros processos muito mais vem de criança, que é o merecimento. Sim. Porque era sempre, tu se fizesse isso, mereces isto, mereces aquilo, por isso nós não temos muito enraizado que não precisamos de fazer nada para ter merecimento. Sim. E isto eu acho que chega a uma certa altura, é a palavra que cada vez mais temos que interiorizar. Que o merecimento é das coisas mais fabulosas que cada ser humano precisa. É verdade, e isso também é um processo, não é? Exatamente. É como se nós, quando gastamos, eu vou a um spa, meu Deus, vou gastar 150 € numa massagem, em vez de dizer, eu mereço estar numa sala usufruir. Estou aqui e os meus clientes agora se me veem aqui no hotel e tal, mas depois os meus clientes também esquecem-se que eu estou a responder e-mails até às 2 da manhã. Como ontem que estive a responder o WhatsApp até à meia-noite. Não foi até às 2 da manhã, mas foi até à meia-noite. Exatamente. E essa parte que estás agora do merecer. Do merecer. Sim. Deixo-te essa mensagem para ti e queria que agora o nosso tempo está a chegar ao fim. Que me deixasses também com uma palavra ou duas, a mensagem que tu queres deixar para quem nos está a ouvir, Susana Miranda, com toda a tua história de vida, de percurso e a sua experiência e o que hoje ainda faz a ajudar pessoas a elas a cada vez terem uma vida profissional, ensinar que é muito bom para ti verificares depois o percurso de pessoas que tu já começaste a iniciar, não é? É uma satisfação. Sim. Não é? Porque às vezes há coisas que não há dinheiro que pague. Claro, é verdade. E agora queria que tu deixasses, para quem nos está a ouvir, qual era a mensagem que tu, no início deste ano, sabes que és a primeira convidada de 2020. Muito bem, obrigada. 2022. Obrigada, muito bom. Qual era a mensagem que tu querias deixar para jovens, pessoas, para todas estas pessoas que estejam a nos ouvir, mulheres, homens, qual era a mensagem que tu querias deixar para eles pensarem? Olhem, acima de tudo, que pensem em qualidade e não quantidade. Qualidade de tempo, qualidade de projetos que estejam envolvidos, qualidade das pessoas que rodeiam, que os rodeiam, não é? Não serem felizes só porque têm muitos amigos, ter bons amigos, ter bons parceiros de negócio. E como lá está a tal frase que eu costumo dizer, o It's all about people, tem sempre a ver com pessoas. Não tem a ver com negócio, com empresas, tem a ver com o diretor-geral que está à frente daquela empresa, tem a ver com o diretor de recursos humanos, tem tudo a ver com pessoas. E, por outro lado, o segundo conselho é, sejam elas próprias. O mercado sabe tudo, o mercado descobre tudo. Não vale a pena, claro que nós colocamos um bocadinho de Photoshop para parecer mais agradáveis, não é, nas redes sociais e mais uns retoques e tal. Mas quando se está junto a pessoa, ela sente-se a energia dela. Exatamente, sente-se a energia dela. E esta coisa de haver muito show-off nas redes sociais ou no LinkedIn, se depois se forem confrontados com a realidade, tudo se sabe. E, portanto, mais vale serem... Eu dou formação em marca pessoal e profissional e digo sempre isto. Se o interior for genuíno, isso passa cá para fora. Sem dúvida. Seja como candidato, seja como empresário, seja como fornecedor de um serviço. Legal. Como se costuma dizer, o vendedor à moda antiga já não funciona. É de relação. Não é vender. É de relação. Ou cria relação com o cliente ou não cria. Portanto, sejam reais e só mais um terceiro conselho, que é pés bem assentes na terra. Não se despeçam sem prepararem o caminho, não invistam sem perceber o que é que estão a investir, sem conhecer o negócio, não criem más marcas sem ter cuidado com a imagem, sem ter uma estratégia do que é o negócio, pés muito bem assentes na terra. E quando não souberem, procurem quem os possa ajudar. Para quem possa ajudar. Financeiros, consultores, mentores que já estejam a trabalhar naquela área. Já passaram por esse percurso. Já passaram por esse percurso, exatamente. Seja de engenharia, seja de advogados, é procurar quem percebe da área. E sem dúvida. E não ter medo de pedir ajuda.
fantástico. Nem vergonha, pedir ajuda. Essa de facto, eu quando não sei, essa peço mensagem ajuda. extremamente importante. Pergunto. É porque às vezes as pessoas inibem-se, pensam que há que vai ser classificado com um estatuto de inferioridade pelo facto de se pedir ajuda. Certo. E não é verdade. Certo. Porque, de facto, pedir ajuda e a humildade é um dos maiores valores que o ser humano pode ter. E não claro é nada de humilhação, pelo contrário. Cresce, faz-vos até não é verdade? Enaltecer e crescer. E tu sabes tão bem como eu, e melhor, que também tens uma carreira realmente muito interessante nesta área dos recursos humanos e das pessoas, que tem tudo a ver com a veracidade. Não vale a pena ir por atalhos. Por atalhos. É o que é, não vale a pena. Há sempre vários caminhos, mas escolhe o caminho da tua própria verdade, não é? Sim. Olha, então eu vou-te escolher agora o caminho também de uma mensagem do Segredo da Cândida para ti. Aí à tua frente tens um baralho de cartas. Eu faço isto com os convidados. Há algumas cartas, não todas, porque eu gosto. Eu por acaso olhei para as cartas e pensei assim, o que é que estas cartas estão aqui a fazer? Pronto, então é para espalhar. Isso tem cores, tem imagens. Certo. Já está? Já. Boa. Posso ver o que é que está por trás? Podes ver, é tua, foi escolhida por Consciência. Eu permaneço consciente da minha verdadeira natureza. Eu sou um ser de paz, uma centelha de luz, um ser preenchido de qualidades que me são intrínsecas. Visualizo um pequeno ponto de luz a brilhar no centro da minha testa. Eu sou uma alma, um ser único e especial. Esta consciência espiritual leva-me ao encontro do melhor que há em mim. Namus. Muito bem. Há muita gente que te vai ouvir e sabe o quanto foste ser importante para elas e o que poderás ser importante para quem te ouve. Claro que sim. Não, eu agradeço também esta oportunidade. Muito grata pela tua presença. A Rádio Ava está sempre aqui disponível. E parabéns, muitos parabéns por estes projetos e por tudo o que fiquei a conhecer também do que vocês fazem. É um trabalho fantástico de comunicação e não são só as grandes rádios ou os grandes canais de TV, e ainda por cima com a vossa app, que vocês têm a aplicação que dá para ouvir pelo caminho. Até breve. Obrigada. Rádio Ava.